Para te explicar de uma maneira simples como uma linguagem de programação funciona, a grande maioria das linguagens funciona desse jeito que eu vou explicar, eu preparei aqui uma situação, imagina que ela aconteça no seu dia a dia. Vamos supor que você quer conversar com uma pessoa que você acabou de conhecer. Acontece que você fala português e essa outra pessoa fala grego. Dessa maneira, não adianta você mandar uma mensagem para essa pessoa, como por exemplo, bom dia, se o que ela entende como bom dia é outra coisa completamente diferente do que você conhece como bom dia. Temos então um grande impasse. E normalmente o que a gente pensa logo é em duas situações. A primeira, mais simples, é a gente arrumar um dicionário, no nosso caso aqui, um dicionário português-grego, e aí eu faço uma consulta a esse dicionário, verifico como é que se fala bom dia, e aí eu passo isso para ele. Acontece que dessa forma a nossa conversa ficaria dificultada, levaria um tempão para eu poder bater um papo com ele. E aí a gente pensa sempre numa segunda opção, que é colocar uma pessoa no meio, tá? Vamos colocar essa pessoa aí no meio que ela entende português e ela entende grego. Basta então você falar para essa pessoa do meio, bom dia, essa pessoa vai fazer a tradução e vai falar bom dia para esse cara grego. O cara grego vai responder em grego, essa pessoa vai capturar essa mensagem e vai mandar para você em português. Esse tipo de pessoa que está representada aí no meio, ela existe, né? A gente chama ela de intérprete. Basicamente, como intérprete faz é entender dois idiomas e fazer a conversão de um para o outro e do outro para um. Uma coisa que é comum também é, você não vai ficar falando com essa intérprete cheio de gírias, cheio de palavras que só dizem respeito ao seu meio social ou ao estado onde você mora, né? A gente tem uma série de gírias, aqui no Rio de Janeiro a gente tem várias, em São Paulo a gente tem várias. No Nordeste, por exemplo, Fortaleza tem uma quantidade gigante de gírias, a Bahia também. O ideal é que você evite utilizar esse linguajar com a intérprete porque ela talvez não conheça certas palavras e não consiga transpor essas suas gírias para o grego. Eu acho que essa situação é muito fácil de compreender. Agora eu vou propor uma pequena mudança. Tira o seu amigo grego daí e coloca um computador no lugar. A mesma história se repete. Isso porque você entende um idioma, que no caso é o português, e o computador entende outro idioma, que é o que a gente chama de linguagem de máquina. Então, se você parar aí na frente do computador e ficar bom dia, bom dia, bom dia, e não vai entender nada, de forma similar, como está representado aí, você pode ter uma espécie de dicionário e fazer a tradução do bom dia no jeito que você entende para o jeito que o computador entende, que é um monte de 0 e 1 num formato que a máquina vai compreender. E aí você está pensando, caramba, se eu tivesse um dicionário para converter isso tudo em 0 e 1, ia dar um trabalho desgraçado. E é aí que entra a mesma situação, onde você pode colocar uma pessoa ali no meio que vai transpor aquilo tudo que você falou diretamente para a linguagem do computador. E o que você vai colocar no meio é como se fosse um intérprete. Só que, na verdade, a gente não chama de intérprete, a gente chama de interpretador. É um nome que se parece bastante. E aí, deu para entender? De uma maneira bem simples e bem abstrata, a maioria das linguagens de programação funciona dessa maneira. Elas são intérpretes do seu idioma para o idioma do computador, que a gente chama de linguagem de máquina. E é claro que o mesmo princípio lá da intérprete funciona. Você não vai utilizar gírias, você vai ter que utilizar palavras que o próprio intérprete, que o próprio interpretador compreenda. Você tem que seguir determinadas regras. Isso acontece para o intérprete, quando eu estou conversando com uma pessoa lá da Grécia, e também funciona com o interpretador, quando eu tento conversar com o meu computador. Curso em vídeo, porque se tiver escrito, quase ninguém vai ler. Acompanhe o nosso canal do YouTube com vários vídeos toda semana.